querido Deus, nós somos gratos por estarmos aqui na tua santa presença, que o Senhor venha abençoar este estudo, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te rogamos também pela nossa irmã, Deidiane, que se encontra enferma, que o Senhor venha livrar ela de toda enfermidade, segundo a tua vontade. O Senhor sabe das dificuldades que ela passa diariamente, da enfermidade que ela tem. Nós pedimos que você venha estender tuas mãos na vida dela. Te peço também por todos que aqui se encontram neste estudo, que você vai abençoar cada família representada em nome de Jesus. Amém. Hum, Então hoje o nosso estudo ele vai ser conduzido pela nossa irmã Poliana, né? Que Deus abençoe a vida dela. Amém. Então, hoje, é, primeiro a gente fala muito sobre os outros remédios naturais, né? Água, puro, exercício físico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a água, né? Que a gente acaba, às vezes, só falando dos outros remédios naturais, mas não acaba aprofundando, né, nesses remédios naturais. E eu achei o conteúdo bem interessante desse slide. Ele é um pouco comprido, mas eu acho que vai dar tempo de passar tudo no tempo que nós temos para passar. Você pode passar o primeiro slide, né? Então, a água a gente sabe que é algo ali crucial para a nossa vida, né? Não tem uma bebida melhor do que a água. Primeiro começa dizendo assim, né? Substância básica para a vida. Veículo de todas as desintoxicações. Recomenda-se beber 10 a 12 copos por dia, fora das refeições. Tomar banho diariamente. Então, isso aí nos indicados, né? Tomar essa quantidade de água por dia e de como ela é importante também para desintoxicações que nós temos no nosso corpo, né? Ela é fundamental para a prevenção dessas desintoxicações e para o tratamento também dessas desintoxicações. Pode passar também. Se alguém tiver algo a comentar também, a vontade de comentar, pode ficar à vontade também durante o estudo. A água se constitui um dos mais preciosos elementos da natureza. A água é o maior componente de nosso sangue, representa 70 a 75% do total do nosso peso, né, do corpo, ou seja, 70 a 75% do peso do nosso corpo, ele é composto por água. Pode passar também. E aqui feito algumas distribuições de como a água ela é distribuída no nosso corpo. 70 a 85% dela é distribuída no nosso cérebro, 20 a 33% nos ossos, 80% do nosso sangue, ele é composto por água também, e 50 a 70% dos músculos eles também são compostos por água. Ou seja, né, o nosso peso corporal, de 60 a 70% de todo o nosso peso corporal, então ele é composto por água. Então, ali, nosso corpo, ele depende muito de água, por isso é tão importante para nós, né? E é tão importante que nós a consumamos de forma correta, né? Pode passar também. Normal. Ixi, minha internet tá ruim. Ah, deu certo aí? Ainda está ouvindo? Tô. A internet caiu aqui, mas voltou. Ah, tá. Tá bom.
Pode passar essa parte. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundante, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Está em Ciência do Bom Viver, página 237. Então, né, como a água é essencial não só para nós, né, seres humanos, mas também os animais, ou seja, todos os seres vivos, e de como ela é fundamental para nos fazer resistir à doença, inclusive na prevenção de doenças, né? Muitas doenças elas poderiam ser prevenidas se nós fizéssemos o uso corretamente da água, né? Pode passar. O ser humano perde água através da urina e fezes. Quando respira, digo, aí tá perspira, mas eu acredito que a palavra correta seria transpira, suor e na respiração. Ou seja, né, essas são algumas formas de que o nosso corpo, ele perde água, né, através da urina, das fezes, através da transpiração, do suor, até de nós respirarmos, o nosso corpo, ele consome água ao nós fazermos isso, né. Então, quando nós transpiramos muito também, né, suor, fazemos alguma atividade, acabamos suando bastante, a gente acaba perdendo bastante água, né? Bastante líquido. Pode passar. A água perdida do corpo. Nosso rins, ele pode consumir cerca de 6 copos de água, os pulmões, 2 copos, o intestino, 1 copo, a pele, 2 copos, dando um total ali de uns 11 copos de água perdida pelo nosso corpo. Claro que isso vai variar também, né, de acordo com o que nós fazemos. Se nós praticarmos alguma atividade física, com certeza isso pode acabar aumentando, né, a perda de água do nosso corpo, ou se tivermos doente, né, alguma doença, febre, também pode aumentar a perda de água do nosso corpo e acabar a gente perdendo mais água. Condições que podem aumentar a exigência de água. Sudorese excessiva, ou seja, suar bastante. Febre, exercício físico, trabalho, secreção aumentada das vias aéreas superiores, ou seja, né, por exemplo, a pessoa que tem ali renite, né, e acaba tendo ali a alergia e acaba tendo bastante secreção das vias aéreas. Resfriado comum, gripe, alergias, ar seco, quando a temperatura ela está muito elevada e o ar ele está um pouco, a gente sente que o ar ele está um pouco seco, então a gente o ar ele se torna um pouco seco ao nós respirarmos. Isso também consome, exige que nós tomamos mais água. Vômitos e diarreia, amamentação, excesso de trabalho renal para remover impurezas, ou seja, quem tem algum problema nos rins, alguma deficiência renal, né, ele necessita tomar mais água do que uma pessoa comum que não tem nenhum problema. Dieta rica em proteína, ou seja, quem consome bastante proteína na alimentação, ele vai precisar consumir mais água também. Dieta rica em sódio, quem gosta ali, né, de consome comidas ali um pouco salgada, né? O sódio também é preciso tomar mais água para conseguir dissolver, né, esse sódio do corpo. E dieta rica em açúcar também são algumas coisas que pode causar ali com que nós precisamos mais do consumo de água do que nós teríamos se não tivesse essas questões, né? Por exemplo, fôssemos nenhum problema renal, como foi apresentado ali, possivelmente nós
necessitaríamos ali consumir uma certa quantidade, mas devido a esses problemas é preciso consumir mais. Então, não tem um padrão ali proporcional para cada pessoa, ou seja, eu não posso ter um padrão proporcional para uma pessoa e a outra pessoa ser o mesmo padrão, né? Isso é variado de pessoas, até também em relação à massa corporal, né? O consumo de água também está relacionado à massa corporal. Então, quanto mais massa corporal tem uma pessoa, ele vai precisar tomar mais água do que uma pessoa que não tem tanta massa corporal. Então, diz assim: o tratamento pela água, sábia e habilidosamente aplicado, pode ser um meio de salvar vidas. Está no livro Medicina e Salvação, a página 227. Ou seja, né? Então, a água, ela bem utilizada, ela pode ser um meio de salvar vidas, né? Um meio de evitar bastante doenças e ajudar ali no tratamento de algumas doenças, né? Quando ela é utilizada da forma correta. A água pode ser contaminada por substâncias químicas, cloro, metais pesados, fenol, etc., ou micro-organismos prejudiciais à saúde, bactérias, fungos, parasitas. Então, isso ressalta a importância não apenas da gente fazer o consumo da água, né, mas a gente saber qual tipo de água a gente está utilizando, né? Se ela é realmente potável, se ela não está contaminada, porque se for água contaminada, a gente sabe que ao invés de ela agir para o nosso bem, né, para a nossa saúde, ela vai acabar trazendo mais problemas, né, como algum problema intestinal, alguma infecção. A importância também de ser uma água pura. Pode passar. Segundo a ONU, mais de 45% da população mundial não poderá contar com a porção mínima individual de água para necessidades básicas nos próximos 20 anos. Segundo dados estatísticos, existem hoje 1,1 bilhão de pessoas praticamente sem acesso à água doce, né? Então, isso já é uma das consequências, né? Nem todas as pessoas, infelizmente, né, hoje no planeta têm acesso, de fato, a uma água pura, né? Por consequências ali que a gente sabe, muitos problemas que o planeta tem enfrentado e algumas pessoas não têm acesso à água pura, que é a água que traz ali todos os benefícios que nós necessitamos. Devemos beber de 3 a 4 litros de água por dia. A água deve ser ingerida pura e fresca, não gelada. Então, a gente deve beber de 3 a 4 litros de água por dia. Mas isso aqui não eu falei, né? Isso vai depender também da massa corporal de cada pessoa, né? Por exemplo, uma criança, provavelmente ela não vai precisar beber tanta água quanto uma pessoa de mais massa corporal, né? E aqui fala também que seria, na verdade, é essencial que seja uma água fresca, ou seja, uma água natural, que não esteja gelada, não esteja quente e nem gelada, né? Ou a gente tem o costume de beber água gelada da geladeira, né? Mas o ideal seria beber ela ao natural, porque ela é mais eficaz quando bebida de forma natural. Pode passar. Quanto de água tomar? Beba 4 copos ao despertar pela manhã, 3 copos ao meio-dia, até o meio-dia, 3 copos à tarde e 2 copos no início da noite, né? Então, isso aí é uma base média que nos é dada de quanto a gente tomar. Mas é que nem falei, né? Se, por exemplo, se durante o nosso dia a gente praticou mais atividades físicas, algum exercício físico, algum trabalho que exerça mais, né? Fez com que a gente suasse mais, ou a gente tem algum problema de saúde, ou ficou com febre, né? A gente vai ter que aumentar essa quantidade para mais. Vou passar. 1 litro de água é apenas para a sobrevivência. Com 2 litros de água, o corpo não funciona muito bem. Com 3 litros, o corpo funciona perfeitamente. A falta de água é a primeira causa de fadiga durante o dia, né? Então, a gente vê que se a gente ali tomar
1 litro de água, por exemplo, né? Nosso corpo não funciona muito bem. 2 litros de água, ele já, que é ali entre o recomendável, ele funciona, mas não tão bem assim, né? Então, 3 litros ele já funciona perfeitamente, né? E ela também auxilia ali, previne a fadiga, né? Ou seja, o cansaço, ela alivia o cansaço, né? Pode passar. Se alguém quiser comentar também, pode ficar à vontade. Viu? Sintomas de desidratação. Então, desidratação a gente sabe que é a falta de água excessiva no nosso corpo, né? Quando normalmente ele está no limite de falta de água. Um dos sintomas de desidratação é a fadiga, que é o cansaço, né? A fome, a boca ressecada, irritabilidade, né? Então a pessoa está ali um pouco mais irritável, isso também pode ser um sintoma de desidratação. Letargia nesse caso, né? A pessoa mais lenta para fazer as atividades, sono, disfunções sexuais, confusão mental, constipação intestinal, né? Ali sentindo algumas dores intestinais, alguns problemas. Infecção urinária, pode ser sentir dores, né? A urinar ou a urina não estando na coloração correta, né? Coordenação debilitada, ou seja, né, a coordenação motora da pessoa, ela está com dificuldade, até andar, não está andando tão corretamente, não está realizando alguma atividade corretamente, está tendo alguma dificuldade. Ressecamento dos olhos e vias aéreas, né? Quando a gente sente ali o nosso nariz ressecado, os nossos olhos ali ressecados. Cãibras e dormências. Então, cãibras e dormências também pode ser ali um sinal de que a gente está com desidratação, né? Então, é mais alguma doença que pode ser tratada, né? Ao consumo adequado de água. Pode passar. Eu não posso obter minha água de outras bebidas? Será que a gente pode substituir a água por algum outro tipo de bebida? Será que outras bebidas substituem, né? Aqui dá exemplo, né? Café, chá, refrigerante e álcool. Desidratarão o corpo em lugar de hidratar, né? Ou seja, então, por mais que sejam bebidas ali, líquido, para a serem consumidos, mas essas bebidas, ao invés de hidratar o nosso corpo, elas farão exatamente o contrário, né? Desidratarão. Inclusive o refrigerante, né? Como não sei se já passou, mas ele tem uma alta quantidade de açúcar. Inclusive já passou no slide anterior, que a gente sabe que açúcar, né? O alto consumo de açúcar, ele produz a necessidade de tomar mais água, ou seja, ele causa mais desidratação. A maioria das bebidas estimula digestão e assim estão constantemente obrigando o sistema digestório a trabalhar. Ou seja, né? A maioria dessas bebidas estimula a digestão, até porque, como o refrigerante, a gente sabe que ele é uma bebida ela é muito ácida, então ela acaba aumentando ainda que o estômago ele trabalhe mais do que deveria. Pode passar. Então, aí são alguns exemplos, né? Refrigerante, chá, bebida alcoólica que causam desidratação. Pode passar também essas imagens. Refrigerante, que ele aumenta o ácido gástrico, por ele ser uma bebida muito fermentada ou muito ácida, ele aumenta o ácido do nosso estômago. Ele também tem essa substância, o ácido fosfórico, que a gente vai ver um pouco mais na frente no slide. E alta caloria sem valor nutricional, ou seja, né? Muita caloria, ou seja, a pessoa ao consumir vai ganhar peso ruim, porém que nenhuma nutrição para o corpo, né? Baixo em valor nutricional. Não beba refrigerantes e sucos adocicados. Eles só vão prejudicar a sua saúde. Nenhum outro líquido
substitui a bênção que a água proporciona ao organismo. Então, nenhum outro líquido ele substitui os benefícios da água, né? Refrigerantes, além deles serem, como eu disse, né, bebidas fermentadas, ácidas, que vão ali não só causar desidratação, mas fazer mal ao estômago, né? Por eles serem também altos em açúcar, eles vão aumentar o consumo de água bastante no nosso corpo, inclusive podem até causar outras doenças também. Refrigerantes possuem ácido fosfórico, com pH 2,8, dissolve o cálcio dos ossos, corrói a mucosa gástrica, sobrecarrega o rim e o fígado, induz ao lúpus e doenças degenerativas do sistema nervoso, né? Então, são alguns malefícios aí do refrigerante. Ele ter uma bebida muito ácida, né? Ele corrói ali a mucosa gástrica, ou seja, né? Ele tem essa função de corroer por causa de ser fermentado, ser ácido. Inclusive, ele é usado bastante. Ele poderia ser usado bastante para algumas funções de corroer algumas sujeiras em algumas superfícies. Pode passar. A cafeína dos refrigerantes aumenta a pressão arterial, o açúcar e gorduras no sangue. Ela estimula o sistema nervoso e causando irritabilidade, ansiedade, tremores, fadiga crônica, insônia, né? Então, além de ser uma bebida fermentada, ácida, ele ainda possui cafeína, que aumenta a irritabilidade, a ansiedade e também, né, ele aumenta ali a chance da pessoa ter ali um infarto, né, porque ele aumenta também, né, como diz, aumenta a contagem cardíaca, né, aumenta ali